Bom dia, graça e paz. Como é que estamos? Tudo bem? Que bom. Eu queria começar dizendo que eu trouxe aqui a nossa revista de missões, Missões em Marcha, que conta um pouco mais sobre o trabalho missionário. A Patrícia vai estar aqui conosco daqui a alguns dias, mas também sobre os outros campos missionários e tal, e tem artigos aqui, inclusive alguns bons, que diferentes áreas que têm a ver com a missão. Então, na saída depois, tem pelo menos uma revista para cada família, está aí à disposição. Eu pensei hoje compartilhar um pouco, meditar, não sei se vai ser uma pregação muito tradicional, bom, vocês já me conhecem, né? Então, eu queria pensar um pouquinho sobre esse tema que vai aparecer aqui, o universo de Deus e a finitude do ser humano. Quer ver? Opa, está chegando aqui, aos poucos. Cuidado aí. E pensar um pouquinho em coisas que estão acontecendo por esses dias, vocês vêm acompanhando, de diferentes formas. E, quem sabe, uma perspectiva bíblica sobre isso, né? E vamos ver até onde nós chegamos aqui na nossa meditação essa manhã. Próximo, por favor. Vocês já pensaram no universo? É incrível, não é verdade? Até onde vai? É o infinito, criado por um Deus que é infinito, que é soberano, que é o dono da história, que é o Criador, que não tem limites. E diante dessa infinitude de Deus, está a finitude do ser humano, a limitação, a pequenez, a dependência do ser humano. O universo é incrível. Quem sabe no começo a gente olhava assim para cima, via as estrelas, né, e quem sabe achando que o nosso mundo, e principalmente o nosso bairro, né, era o centro do universo, de alguma forma. E quem sabe ou quem sabe há muitos centros, depende de onde a gente está, a gente vai olhar em volta e ver esse universo. À medida que a ciência tem progredido ao longo dos séculos, tem se descoberto que parece que não tem fim, né? E temos aqui o sistema solar nosso, já é algo incrível, com todos os planetas, com as luas, a nossa mais próxima, mas as luas também em volta de outros planetas. E de repente se descobre que cada estrela dessa é um sistema solar, que também pode ter os seus planetas, que pode ter o seu, e parece que vai indo e não tem fim. Seria interessante a gente saber um dia se um dia vai chegar, né, no fim da coisa. Provavelmente não. Fala algo sobre o nosso Criador, na verdade, sobre Deus. Próximo, por favor. A Lua, de repente virou estrela das notícias, né? Desculpe o jogo de palavras aí. Nesses últimos dias, né? Com o satélite que foi enviado, esses astronautas que foram para a Lua, ou pelo menos deram a volta em Lua. De repente se descobriu que a Lua tem um lado oculto, tem um outro lado que a gente não tinha visto antes, pelo menos, bom, por enquanto nós estamos dependendo das fotos, né? E temos que acreditar naquilo que eles têm colocado aí. Mas a Lua, ela tem sempre fascinado, tem sido um fascínio, o universo todo, mas quem sabe a Lua de uma forma muito especial. O Sol, ele parece meio agressivo, não é tão fácil nem olhar para ele, apesar que nós apreciamos o seu calor,
e essa luz que reflete também na Lua, mas a Lua, de alguma forma, ela tem sido alvo de um interesse muito especial, toda a humanidade, provavelmente, e também em nossos dias. É uma pequena parte desse universo. Para chegar na Lua, levaram, na rapidez que eles foram, mais ou menos 4 dias, né? Levou uma semana a fazer a volta e tal, 3, 4 dias chegaram lá. Agora estamos pensando, quem sabe, chegar em Marte. Eu vi que pela mesma velocidade que eles foram para a Lua, para chegar em Marte vai levar 6 meses. Aí vocês imaginam a distância. E Marte é o planeta mais próximo. Aí vocês têm uma dimensão do que é esse universo. Temos essa corrida interplanetária, né, que já dura algumas décadas, principalmente, quem sabe, entre russos, americanos, agora os chineses estão se metendo lá também. Bom, tem outros também que estão planejando coisas. Quem sabe o Brasil também, através dos satélites, naturalmente, muita coisa está acontecendo aí. Uma descoberta que, quem sabe, seria interessante é se tem criação de Deus, se tem povos, pessoas, se tem seres humanos, ou seres, de alguma forma, em outros planetas. Seria possível fazer uma votação aí? Por que não? Por um lado. Por outro lado, quem sabe, nunca vamos ficar sabendo. E nessa grandeza do universo, o que Deus tem em outros lugares, quem sabe um dia, né, nós vamos estar junto aí com pessoas, né, que a gente não sabe bem como... Bom, aí a gente vai saber como se relacionar. A nossa base, naturalmente, é a palavra de Deus. E o que nós temos como ponto de partida, e eu diria que a ciência tem como ponto de partida, é a própria revelação bíblica. Essa é a base, inclusive, das descobertas e como tenta-se chegar a outros conhecimentos. A Lua pode ser interessante, alguns achando que a Terra está ficando meio apertada, então, quem sabe, vão fazer alguns condomínios lá, né? E tem alguns já planejando assim. Musk, aquele cara empresário, ele já tem os seus planos, né, de levar pessoas para lá e fazer resorts lá e tal, né? E se o Trump se animar com os milhões dele, quem sabe vai ajudar também. E vamos ver, né? E alguns a gente gostaria que fosse para lá mesmo, né? Então, mas isso não vou entrar nesses detalhes agora, né, que já são meio lunáticos, não é verdade? Mas quem sabe tem minerais na Lua, tem coisas que podem ser descobertas, e vocês já ouviram esses dias o plano, quem sabe, de estabelecer alguma coisa daqui a alguns anos na Lua, para ver se dá para sobreviver, se dá para extrair, quem sabe para o desenvolvimento, principalmente na área eletrônica, na área da inteligência artificial e assim por diante, tenha elementos interessantes aí. Mas há uma ideia, né, de conquistar o espaço, que é uma ideia, por um lado, de curiosidade, mas também de poder político, certamente também econômico, de alguma forma ter, vamos dizer assim, a presença marcada e dominar esse contexto, né? E é claro que a Lua está ali, quem sabe Marte um dia, mas tem muita coisa entre a Terra e a Lua que está girando por aí, de satélites, de tudo que é tipo, e nós dependemos o tempo todo disso, né? O seu celular não vai funcionar dando sinal se não tiver isso aí. Então, toda essa corrida que tem aí, todo esse desenvolvimento, tem sido benefício, né, benéfico para a humanidade, em muitos aspectos. Tem facilitado a compreensão de muita coisa e, quem sabe,
nos ajudado a entender um pouquinho essa dimensão do universo e do Deus Criador. Próximo, por favor. Estão vendo a data? Que dia é hoje? Há 65 anos exatamente, Yuri Gagarin foi o primeiro astronauta russo que foi enviado para o espaço. Ele era cristão, na verdade ele faleceu bem novo, ele era cristão ortodoxo e parece que ele tinha uma certa curiosidade. Eu não sei se os comandantes russos e, vamos dizer assim, a liderança estava interessada nisso nessa época, acho que não, mas ele tinha a curiosidade de ver se ele achava Deus no universo. E Yuri Gagarin voltou e dizendo, não vi Deus, não vi Deus. Ele não negou a existência de Deus. Alguns dizem que fez, mas não fez. E, como eu disse, ele era um cristão ortodoxo. Inclusive, esse fim de semana é a Páscoa ortodoxa, né? E eu vi ontem à noite que até o próprio Putin foi na missa ortodoxa. Ah, se Deus falasse com ele. De qualquer forma, aí estava Yuri Gagarin, né? 65 anos atrás, exatamente, tentando ver, né? E ele não chegou até a Lua, mas diz que procurei, mas não achei Deus. Próximo, por favor. Que ano foi que o homem desceu na Lua? Alguém assistiu isso aí, ao vivo? 69. Eu estava numa casa em Curitiba e nós assistimos a descida ali na televisão, na época preto e branco, do homem pisando na Lua. 69. Próximo, por favor. Apolo 11, nessa caminhada. Aqui já eram os americanos que chegaram lá primeiro. Um dos astronautas lá, ele parece que disse, eu vejo grandeza, mas ele não tem uma expressão clara acerca de Deus em cima disso. Mas, próximo. Esses dias foi lançado o Artemis 2, né? E próximo. E aí tinha esses 4, que eu acho que vocês têm acompanhado nas notícias aí. O rapaz que está no meio ali, moreno, chama-se Victor Glover. E ele tem, ao longo de toda essa semana que eles estiveram lá, citado textos bíblicos, levou uma Bíblia consigo. Ontem à noite, mostraram hoje de manhã na entrevista que deu, ele diz, eu vi a grandeza de Deus, eu vi a criação de Deus. Gagarin não viu, não negou, mas também não viu. Glover já tem uma outra perspectiva da coisa. Essa maravilha que nós temos visto, uma parte dele, é um testemunho da existência de Deus. Interessante, né? Próximo. Foram ver o lado oculto da Lua, não parece muito atrativo, não, mas está ali. Próximo. Eu pensei num texto que reflete um pouco essa perspectiva. Aqui é o rei Davi, que tinha muita glória em torno de si, tinha um reino próspero, mas ele diz o seguinte, ó Senhor, Senhor, Salmo 8, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força na boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, inclusive é interessante que está no plural, né? Obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal, diz essa tradução, para que te lembres dele?
e o Filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Bonito, né? Esse reconhecimento da grandeza de Deus. E no meio de tudo isso, Deus se preocupando com você e comigo. Ser humano, finito, mortal, obra fantástica, né, da criação. E Deus nos coloca como seres humanos, feitos à imagem e semelhança dele, com características que são divinas em nós, principalmente em termos de personalidade, em termos de ser pessoas com relacionamentos, com capacidade de pensar, refletir, e principalmente com a possibilidade de nos relacionar com o Criador. Deus nos coloca no meio dessa grandeza. Aí está o universo. Aí está a grandeza de Deus. E se Ele tem outros por aí, não sabemos, mas o que a palavra de Deus nos diz é que colocou você e eu dentro dessa grandeza, desse universo. E diz-nos o texto de Gênesis 1, da criação, que Deus faz isso nessa sequência de dias, como é relatado ali, que pode ser dias que são milhões de anos, na verdade, mas aos poucos Deus vai construindo esse universo, também a terra, coloca ali os luminares, vamos ver esse texto logo, e céu, ou sol, lua, estrelas, e no meio de tudo isso, no fim daquela semana, segundo Gênesis, coloca o ser humano e diz: olha, isso aqui é para vocês, isso aqui é para vocês cuidarem. Os animais, a vegetação, as matas, as florestas, as águas, estão aí à disposição de vocês. Eu fiz isso porque eu amo vocês, porque eu criei vocês para ter relacionamento comigo, para termos comunhão e para juntos cuidarmos disso e vermos o desenvolvimento disso. Quem é o homem? O que é o homem mortal, finito, que Deus coloca no meio de tudo isso? O que significa isso? Próximo. Deus, o Criador do universo, haja luminares, é o texto aqui, né? No firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Há uma finalidade com isso. Quem sabe Deus não estava pensando, em primeiro lugar, que o homem fosse explorar isso, né? Mas ele já sabia, né, o que ia acontecer. Mas aqui, de novo, em função do ser humano que ele tem criado, ele coloca isso e ajuda a entender os tempos. Próximo. Essa curiosidade, ela não é de agora. Vocês lembram da Torre de Babel? Tem se escrito muito sobre isso e a gente não sabe, tem muita especulação, naturalmente, mas é uma torre, não era exatamente isso aí é um desenho, né? Não sabemos bem como é que é, nem a altura disso, mas parece que a ideia era, e isso de alguma forma faz com que Deus reaja, do ser humano se igualar a Deus, e principalmente a ideia da cidade de Babel, era o homem não se espalhar, né? Mas manter-se unido, fazendo frente ao Criador, porque o pecado aqui já tem
tomado muito do ser humano depois da queda, né? Fazer-se grande diante de Deus. E uma possibilidade era que, se fizéssemos uma torre autossuficiente, poderíamos enxergar para dentro do céu e ver o que Deus tem planejado. Ou fazer todo um estudo dos astros, e aqui vem a astrologia, né, para entender como é que as coisas iam caminhar. Bom, vocês lembram, a Trindade Divina está ali conversando sobre o que o ser humano está fazendo lá embaixo, e Deus diz, vamos descer, porque para Deus a torre era desse tamanhozinho aqui, né? Não era nada, na verdade. Ele disse que teve que descer para ver o que estava acontecendo, né? Como se Deus não enxergasse de lá. E Deus confunde, né, as línguas e tudo isso, e adianta um processo que iria acontecer de qualquer forma, quando os povos fossem espalhados pelo mundo, de culturas diferentes, de idiomas diferentes e tal, que vai ser revertido no dia de Pentecostes, quando de repente o Espírito Santo fala todos os idiomas, né? Mas aqui nós temos uma mistura, quem sabe, de um interesse astronômico com um interesse astrológico, né, do zodíaco e outras coisas assim. Próximo, por favor. Vocês têm certamente acompanhado que há, ao longo da história, ainda e hoje, nos nossos dias, algo que chama-se selenolatria. O que é isso? Adoração à lua. E selenolatria, seleno vem de Selene, que é a deusa grega da lua, que personifica a lua, e latria, que é adoração, né? Como idolatria, por exemplo. E é muito interessante que isso aqui surge muito cedo, dentro desse contexto, podemos dizer, astrológico, desse contexto de tentar ler os destinos através do universo, dos astros. E nós temos, por exemplo, 2 textos aqui de Deuteronômio que advertem Deus dizendo, olha, para com isso, né? E diz para o povo de Israel, vocês não sigam os povos vizinhos aí, nessa tentativa, de alguma forma, de buscar nos astros, na lua, em outros lugares, nos céus, respostas, ou destino, ou determinar a sua vida a partir disso, num sentido religioso. Porque o que vai surgir, e nós temos isso ainda hoje, principalmente naquilo que a gente chama de animismo, né, na idolatria, adoração da natureza, também dos astros, nós temos muito dessa adoração, dessa religiosidade. E é só a gente buscar um pouquinho até nos povos indígenas, ou se você vai para Machu Picchu, no Peru, ou para Stonehenge, na Inglaterra, aquelas pedras que estão em volta ali, e você vai ver, né, tanto do Sol como da Lua, tentativas de, vamos dizer assim, adorar isso, e crer que ali estão os deuses, de alguma forma. E Deus fala contra isso. Próximo, por favor. E nós conhecemos bem o zodíaco, toda essa astrologia, inclusive você não pode abrir um jornal, uma revista secular, né, sem que haja ali, e nós conhecemos bem isso, nosso contexto brasileiro, né, como jogam búzios e outras coisas assim, em relação a isso, né, essa tentativa de alguma forma de ver isso. E isso é condenado por Deus. De novo, Deuteronômio, temos leis sobre isso, Isaías fala sobre essa preocupação, quando vem a luz do Senhor, que é o Messias, né, que vai contra essas tendências religiosas. E o texto de Daniel 2:27, que não dá tempo de ler aqui, mas é quando os adivinhos, né, do rei na Babilônia tentava achar a solução dos sonhos, né, e não tem resposta. Mas Deus dá a resposta através de Daniel. Outra coisa. Próximo. Para que serve a lua? Temos que caminhar rápido, senão escurece e a lua aparece aí.
Para que serve a lua? Em primeiro lugar, iluminar a terra à noite, para ficar claro, isso desde o começo. Né? Deus diz, vocês precisam dessa luz de noite. Né? Mas não pode ser uma luz muito forte, porque a maioria vai dormir mesmo. Mas tem alguns que precisam se mexer, e é bom ter isso aqui. Marcar os tempos, estações, anos, como nós já vimos. Mas também é interessante, e quem sabe alguns de vocês conhecem isso bem melhor do que eu, que muito da programação da agricultura segue justamente as diferentes estações da Lua. E sabe-se, né, exatamente quando deve-se plantar certas coisas e assim, né? Mas também é interessante, textos bíblicos falam que a Lua mostra o amor de Deus, a preocupação de Deus, o carinho de Deus com o ser humano. E nós vamos ver também, tem um aspecto escatológico, sinal da eternidade, da constância do reino de Deus, até a Lua como fiel testemunha disso. Próximo. Aí as estações, né? E quem sabe alguns de vocês poderiam explicar isso aqui bem melhor do que eu, né? Como isso tem orientado o ser humano, ainda mais antes de termos calendário, ou termos celular para buscar qual é a melhor época de plantar a soja, né? O pessoal já sabia isso. Por quê? Se orientava principalmente pela lua. Né? E lua cheia, e lua crescente, e assim minguante, e assim por diante, né? Sabendo como isso ia acontecer. Interessante, né? A preocupação de Deus com o bem-estar do ser humano em relação a isso. Próximo. Aí de novo, né? E o carpindo aqui no meio da lua ali, é bom. Né? O que acontece? Próximo. Veja alguns salmos que falam sobre a lua. Ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr. Salmo 104. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite. E veja essa ligação com o amor eterno de Deus. Seu amor dura para sempre. Salmo 136. Próximo. Outro Salmo 89. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi. Deus falando ao rei Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol. Já numa perspectiva messiânica aqui. E será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Já pensaram nisso? E quando eu li esse texto aqui, eu pensei, de fato, né? Para Glover, aquele astronauta, a lua se tornou um testemunho da grandeza de Deus, do amor de Deus. Quem sabe, né, na próxima noite que nós olharmos a lua aí, né, por mais romântica que ela seja, pensa também no amor de Deus. Né? É aquilo que isso representa de alguma forma. Próximo. Se nós olharmos um pouco mais escatologicamente, pensando no final dos tempos, e quem sabe essa é um pouco a preocupação, e eu falei sobre isso quanto às guerras algumas semanas atrás, quem sabe aquilo que está acontecendo a nível aí de descobertas do universo e tal, nos traz uma certa preocupação sobre o fim dos tempos. E eu diria assim que tem várias coisas, vários textos bíblicos que apontam algo. Olhem para os céus, vejam o que está acontecendo. Né? Que não significa que nós temos datas aqui, ou sabemos exatamente, mas que alguma coisa mostra que os tempos estão chegando, quem sabe, a um final. Joel 2, um dos profetas menores no Antigo Testamento, que é citado inclusive no dia de Pentecostes, ele diz: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aqui é o texto principal. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembram? Romanos 10.
Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Próximo. A lua em sangue. Vocês já viram a lua de sangue uma vez? Nas eclipses que acontecem com uma certa frequência, ela fica assim. Às vezes também, dependendo do alinhamento. Então não se assuste, não é sangue mesmo, né? Humano que está acontecendo lá, nem outra coisa assim, mas é um sinal, de alguma forma, que, pelo menos simbolicamente, nos diz algo sobre o final dos tempos, né? Pode ser que o texto bíblico de Joel aqui, que volta depois do Novo Testamento, não fale de uma forma... quer dizer, é uma forma mais simbólica, né, em relação a isso. Próximo. No sermão escatológico de Jesus, né, falando sobre os tempos, Mateus 24 e 25, Jesus diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. A gente não vai querer estar embaixo quando cai esse universo, né? Como é que vai acontecer isso? Não sei. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. De novo, esses astros, sol, lua, estrelas, fazendo parte de algum plano de Deus, né? De sinais que tem a ver também com a volta de Jesus Cristo, com a vinda do Filho do Homem. Próximo. Lucas reflete mais ou menos a mesma coisa. Ele diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. De novo, vejam como isso acontece em algum tipo de dramatização, né, que Deus fará a partir dos sinais no céu. Próximo. E Apocalipse, temos vários textos em Apocalipse, mas eu cito esse de capítulo 6. Então cada um deles recebeu uma veste branca. Está falando o contexto daqueles que foram mártires pela fé, né? E a pergunta que é feita logo antes até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando teremos pessoas dando a sua vida pela fé em Cristo Jesus? E aí vem o texto: então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei, quando Jesus abriu o sexto selo, o Filho do Homem, o Cordeiro de Deus, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Vejam de novo esse sinal, falado aqui, a visão de João. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Próximo, por favor. O que nós podemos concluir sobre isso, né? Acho que vocês já viram que não dá para nós fazermos uma cronologia clara, não podemos dizer que o que está acontecendo já é um prelúdio da volta de Cristo, mas, de alguma forma, a história continua, e Deus é o Senhor da história. Ele, o Criador, o que tem controle do universo, que faz com que o universo funcione, né? Um incrível mecanismo, né? Ele
tem preparado algo na história. Eu acho que a primeira conclusão é reconhecer a grandeza de Deus e a nossa, naturalmente, finitude. A soberania dele, sobre a criação, sobre a história. Às vezes a gente fica meio preocupado, será que Deus perdeu o controle da história? Tanta coisa que está acontecendo, né? Parece que são outros que estão controlando. Não fique preocupado quanto a isso. A palavra de Deus é muito clara. Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. E Ele tem um plano perfeito que dentro do tempo dEle acontecerá da forma perfeita. E nós queremos fazer parte daqueles que estão do lado dEle, não é verdade? Entender a finitude do ser humano, apesar da posição de destaque que Deus nos dá, nos alegrar com isso. Quer dizer, Deus nos valoriza, cada um de nós, como criados por Ele, gerados dentro do plano dEle, né? E que temos esse privilégio de ter em Cristo Jesus comunhão com Ele. Você é um bem-aventurado, você é um feliz, você é um sortudo por ser uma criação de Deus, né? E eu creio que isso é importante quando nós pensamos, inclusive em missões, de ver em qualquer pessoa, qualquer povo, qualquer raça, qualquer pano de fundo, a imagem de Deus naquela pessoa. Eu creio que todos nós, independente, né, do pano de fundo, inclusive independente da vida, independente até do grau de pecado que tem nos acometido e que, né, tem norteado o ser humano, tem algo de Deus ali, né? E nós precisamos ver isso, né? E Deus ama todos, Deus quer a salvação de todos. Já falei sobre isso esses dias. Valorizar a ciência. Eu acho que hoje, quem sabe, nem se discute tanto isso, mas alguns anos atrás havia muito essa discussão, mas a Bíblia é contra a ciência é contra a Bíblia. Em alguns momentos aparece essa discussão, naturalmente. Eu tinha um professor de matemática, quando eu estava me formando como professor de matemática, que dizia, não dá para acreditar na Bíblia, não. Porque quando vai falar sobre o tabernáculo ali, sobre ali à frente, onde tinha o altar, dá uma dimensão que faz uma matemática de fazer 3 vezes para ficar certo o círculo ali. Devia ser 3,14, 15, 92, 69, o número pi, né? Que não tem fim. Eu disse para ele, mas eu acho que 3 é uma boa aproximação para aquela época, não é verdade? Né? Se tivesse escrito 7, aí sim, né? O 5, mas 3 já está mais ou menos. Não, a Bíblia, e de fato a Bíblia não é um livro científico, mas até agora ninguém conseguiu provar que a Bíblia é falsa, né? E até a sequência das coisas, da criação, daquilo que se descobre, segue um modelo de Gênesis, né? Mesmo que não sejam dias de 24 horas. Precisamos valorizar a ciência. Tem muita coisa, inclusive essa corrida, né, interplanetária aí, que custa absurdos, e esse dinheiro podia, quem sabe, ser aproveitado de outra forma, tanta gente necessitando, mas eu diria que é melhor gastar dinheiro nisso do que nas guerras, que está sendo gasto ainda mais. E essa ciência tem nos ajudado em muitos aspectos, e por isso nós temos muito da comunidade que nós temos hoje em relação a isso. Para mim, a ciência mostra que o ser humano tem uma capacidade dada por Deus, né, de desenvolver coisas, de descobrir coisas, e, quando usado para o bem, certamente com a bênção de Deus. Mas também está preparado para esse plano final de Deus, né? Nós vimos o texto ali. Quem confessar o nome do Senhor, né? Quem crer nesse Deus, e através de Jesus Cristo ter acesso a Ele, fazendo parte desse
tempo final que não sabemos quando termina, mas de pessoas que estão esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. E quando acontecerem coisas, não sabemos como vai ser isso, né? Mas que a gente possa dizer, pode vir, Senhor, né? Eu estou preparado. Eu tenho compartilhado, inclusive, essa fé com outros, e eu sei que outros vão comigo, né? Para estar contigo nesse novo céu, nova terra. Onde isso vai ser? Se é no universo, algum lugar, se é uma renovação dessa criação que Deus fez aqui na terra, o novo céu e terra, deixamos em aberto, né? Mas a grandeza de Deus, da qual nós podemos desfrutar. Próximo. Apocalipse 21, 23 a 27. A cidade não precisa de sol mais, né? Falando do novo céu, nova terra, nova cidade. Nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí não vai precisar mais do sol da lua. A lua teve o seu tempo, e nós descobrimos muita coisa em torno dela. Ela nos ajudou a entender os tempos, ela nos ajudou na nossa vida diária. Descobrimos, quem sabe, coisas que nos ajudaram. Mas um dia, quem vai estar brilhando ali é o próprio Senhor. Próximo. Isso aqui é uma foto que eu tirei, Portugal, e eu pensei na lua. É a lua ali, que está meio forte, sabe? Meio desfocado, mas não é tão fácil. Ainda a lua está brilhando. O que significa isso? Que ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda é dia e noite com luz para nós compartilharmos a fé em Cristo. Um dia a lua se apaga. E aí termina o prazo, o tempo. Que Deus nos ajude, né? A valorizarmos aquilo que acontece, aquilo que pode ser usado para o bem do ser humano, das nações, aquilo que demonstra, é um testemunho, né, da glória de Deus, né, de que Deus ainda ama o ser humano, apesar de tudo, ama você, ama eu, né, e compartilharmos isso. E a lua está aí, né, para nós admirarmos e também para reconhecer essa glória de Deus.